Olá pessoal, hoje vamos ver lideranças indígenas, floresta amazônica e pandemia. Eu sou do tempo que a maior liderança indígena era o Mário Juruna, da aldeia dos Chavantes, de Mato Grosso. Ele era filho do cacique e viveu na aldeia até os 17 anos, sem contato com a população branca, quando sucedeu seu pai na liderança da aldeia. Na década de 70, ele ficou famoso ao percorrer os gabinetes da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, com um gravador, para gravar tudo que o branco dizia e provar que eles não cumpriam a palavra. Posteriormente, publicou o livro O Gravador do Juruna e foi eleito deputado federal representando o Rio de Janeiro pelo PDT, do saudoso Brizola, em 1982. Sua eleição teve grande repercussão no país e no mundo, mas não conseguiu se reeleger nos mandatos seguintes. Juruna morreu em 2002 com 59 anos de idade. Outra liderança posterior é o cacique Raoni, que hoje é o líder indígena mais famoso mundialmente por sua luta pela preservação da Amazônia. Sua imagem ao lado dos grandes personalidades tem uma marca característica, que é o seu adorno em forma de disco que usa no lábio inferior. Nascido em 1930, está com 90 anos de idade. Raoni pertence ao povo Caiapó, no Mato Grosso, e aprendeu português com os indianistas irmãos Vilas Boas. Outro líder é o Paulinho Paiacã. Foi uma grande liderança Caiapó junto com seu tio Raoni. Paiacã foi criado para ser uma liderança preparada. Estudou em Belém, capital do Pará, onde aprendeu o português fluente. Em sua militância política, teve apoio da religiosa americana Dorothy, que foi assassinada em 2005 por grileiros, com quem aprendeu a dominar tão bem a língua inglesa. Falando inglês, Paiacã pôde conquistar a opinião pública mundial para a causa indígena, chegando a ser premiado pela ONU pelo seu trabalho como ambientalista. Paiacã lutou a vida inteira pela proteção dos povos indígenas e pela preservação da floresta. Foi um articulador da aliança entre os índios e os ecologistas pela inclusão dos direitos indígenas e demarcação de terras na Constituição de 1988. Foi um dos pioneiros na luta contra a construção de hidrelétricas nas terras indígenas, especialmente contra a usina de Belo Monte. Na Conferência Mundial do Clima, a Rio 92, o cacique Paiacã era uma liderança indígena mais esperada, mas foi impedido de participar por ter sido acusado de estuprar uma estudante branca na sua aldeia. A acusação foi feita por uma reportagem da revista Veja, com a capa sensacionalista de O Selvagem, que teve grande repercussão mundial. A partir de então, Paiacã embrenhou-se nas matas da Amazônia como foragido da polícia e sob proteção de sua aldeia. As lideranças denunciavam que aquilo foi uma campanha difamatória armada contra o cacique e contra todo o movimento indígena. Alegavam que não houve estupro nenhum. O cacique Paiacã foi absolvido em primeira instância e condenado a 4 anos quando recorreram da decisão. Mas os caiapós se recusaram a entregar o cacique para uma prisão comum dos brancos. E ele acabou cumprindo a pena em prisão domiciliar, sem poder sair da floresta. Só em 2012, 20 anos depois, o Paiacã voltou a participar de atividades políticas novamente. Atuou, inclusive, na Conferência do Clima Rio+20. O cacique Paiacã morreu vítima de Covid-19 agora, em junho de 2020, sendo que mais de 5.000 índios estão infectados pelo coronavírus e dezenas já morreram nas aldeias do Brasil. Outro grande líder é Ailton Krenak, que é liderança indígena da etnia Krenak, nascido em 1954 em Minas Gerais.
É um ambientalista, escritor e intelectual brasileiro de reconhecimento internacional. Krenak é autor de 3 livros: O Lugar Onde a Terra Descansa, O Amanhã Não Está à Venda e Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ailton Krenak teve emenda popular assegurando sua participação para o processo constituinte em 1986. Foi durante a Assembleia Constituinte que Ailton protagonizou uma das cenas mais marcantes dos debates. Enquanto discursava na tribuna, pintava o seu rosto com a tinta preta de genipapo, seguindo o tradicional costume indígena de luto, para protestar dizendo: ainda é possível construir uma sociedade que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare deste país. Krenak retornou a Minas Gerais, onde passou a se dedicar ao núcleo de cultura indígena. A Universidade Federal de Juiz de Fora concedeu a Krenak, em 2016, o título de professor honoris causa, um reconhecimento pela sua importância na luta pelos direitos dos povos indígenas e pelas causas ambientais do país. Nesta universidade, Krenak leciona as disciplinas de Cultura da História dos Povos Indígenas e Artes e Ofícios dos Saberes Tradicionais, ambos em cursos de especialização. Ailton Krenak está em isolamento social na sua aldeia no território do Rio Doce, na Serra do Cipó, em Minas Gerais, onde seu povo teve sua principal fonte de água contaminada pelo rompimento da barragem de Mariana em 2015. Ele comentou assim o desastre do Rio Doce. Vatu, como nós chamamos aquele rio, é uma entidade, tem personalidade. Ele não é um recurso. O rio está em coma. De certa maneira, essa prontidão que as pessoas estão vivendo na margem do rio agora deixa elas no mesmo estado simbólico de coma em que o corpo do rio está. Eu vejo isso como uma coisa tão assustadora que tenho dificuldade de falar no Vatu sem me revoltar. Como adiar o fim do mundo? Só conhecendo outras visões de mundo, como a dos povos indígenas. Vivemos num mundo uniformizado que não consegue lidar com a diversidade. Humanidade? Existe isso? A humanidade é um protocolo que se reduziu a um clube restrito de países e os sub-humanos vivem na borda desses conceitos. A ideia de fim do mundo tem a ver com a mudança climática que nos afeta. Esta paralisação mundial provocada pela pandemia está fazendo as pessoas baixarem a bola e pensarem que mesmo quem tem grana está correndo perigo de contágio e de morte. Mas as pessoas só estão esperando passar a pandemia para que tudo volte a ser da mesma maneira, com as desigualdades e os danos socioambientais. A Terra vai ficar inabitável. Nossa ação sobre o planeta já passou do limite. A minha dúvida é se tem gente com capacidade e coragem para retomar em outros termos a vida depois dessa pandemia, para adiar o fim do mundo. Isso foi Krenak. Tem muitos outros líderes indígenas importantes, como Yanomami Davi Copenava, mais conhecido no exterior do que no seu próprio país. Mas vejamos, por último, a líder Sônia Guajajara. Sônia Guajajara, nascida em 1974, do povo Guajajara, na região da Floresta Amazônica, na terra indígena Araribóia, no Maranhão, é formada em letras e em enfermagem. Sônia Guajajara já tinha uma longa militância nas lutas em defesa dos direitos dos povos indígenas, quando em 2017 discursou no Rock in Rio pela demarcação de terras da Amazônia, quando foi ovacionada ao som de Fora Temer. Em 2018, Sônia Guajajara foi lançada na chapa do PSOL como a primeira candidata indígena à vice-presidência da República. Sônia Guajajara é hoje uma das maiores lideranças indígenas e ambientalistas do Brasil. Numa audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional,
Sônia Guajajara deu uma aula de história sobre os indígenas para uma senadora bolsonarista que tinha falado antes, aquelas besteiras características dessa extrema-direita brasileira. Sônia falou respondendo à senadora e esclarecendo muitas questões para todos nós. Ela falou bem assim: não dá para escutar aqui dos parlamentares desta casa de chegarem aqui e pregar a sua visão racista, alienada, preconceituosa contra nós e a gente ficar calado. Porque a sua fala, senadora, retrata aqui muito bem o pensamento mesmo desse setor ruralista que compõe a Câmara e o Senado, que quer a qualquer custo flexibilizar a legislação ambiental para poder explorar os territórios indígenas. A visão que você tem da terra é muito diferente da visão que a gente tem. Não dá para você olhar para nós, povos indígenas, e pensar que a gente tem o mesmo entendimento de território como o seu, que é de exploração, destruição, pensando no lucro, pensando em dinheiro. Não é esse o entendimento nosso. Para nós, o território é sagrado, nós precisamos dele para nós existir. E vocês olham para a terra indígena e chamam de terra improdutiva. Nós chamamos isso de vida. O mundo inteiro está preocupado com o aquecimento global. O mundo inteiro está discutindo o efeito das mudanças climáticas. O mundo inteiro está pensando formas de reduzir a emissão de gás carbônico para poder garantir que a gente tenha um equilíbrio de clima. E aqui no Brasil, é bem mesmo a cara desse governo truculento de querer o tempo todo autorizar a entrega desse território para exploração. Porque não pensa na vida. Só pensa em dinheiro, só pensa em lucros. É uma ganância para atender ao capitalismo. Nós defendemos a vida, nós defendemos a nossa identidade. E nós vamos derramar até a última gota de sangue para defender nossos territórios, para garantir a existência de nossos povos. Nós não vamos entregar isso fácil para essa ganância do agronegócio. Você não pode dizer que o que temos está bom. Não está. Nós temos gente no Nordeste que está na beira da estrada porque as suas terras foram entregues pelo Estado para os fazendeiros do período da ditadura. Os territórios indígenas hoje legalizados não são nossos mesmo. São da União, sim. Mas é usufruto exclusivo dos povos indígenas. E nós temos essa responsabilidade de zelar. Não porque é obrigatório, mas porque é a nossa relação que naturalmente é de sustentabilidade, é de uso sustentável, porque é de respeito com a mãe natureza. E a gente respeita, e a terra está gritando, a terra está pedindo socorro, e vocês não estão ouvindo, não estão escutando. Vocês não estão vendo os sinais das chuvas, das secas, dos furacões, vocês não estão vendo. Se continuar essa ganância de explorar a terra e entregar para o agronegócio, o próprio planeta não aguenta mais 50 anos. Isso está provado. E aí vem o governo aqui e diz que o território indígena é ideologia marxista. Vamos parar com isso, gente. Vamos parar. Se vocês querem não querem enxergar, não querem respeitar, assumam que não respeitam. Não fiquem fazendo de conta que gosta do índio, que é amigo do índio. Como o Bolsonaro, que diz, eu sou irmão do índio. Que irmão é esse que quer ver o fim, que quer matar, que quer exterminar com o seu direito de existir? Vocês têm que acabar com essa alienação de vocês, de olhar a terra apenas como um preço medido por dinheiro. Tem que olhar que a terra hoje, o meio ambiente, é que garante a vida de todo mundo. Pensa na chuva, na água, que está lá e que nós estamos preservando com a nossa própria vida. Nessa disputa que a gente trava com vocês lá do campo. Porque vocês ficam o tempo todo querendo manter os seus negócios, suas monoculturas, seus agronegócios, em detrimento da vida dos povos indígenas. Nós vamos lutar, sim. Vai morrer muito? Vai. São 5 séculos. Eram muitos milhões lá em 1500. Hoje somos 1 milhão apenas. Já morreu muito, vai morrer muito mais. Mas a gente não vai recuar. Não vamos desistir.
Vamos enfrentar com todas as nossas forças. Porque nós queremos ter território para continuar com o nosso modo de vida. O Brasil não pode adotar um padrão de vida para todo mundo. Tem que respeitar os modos de vida. Tem que respeitar os diferentes povos que existem nesse país. Você diz que a gente é miserável. A gente está lá na aldeia, nosso território, por insistência nossa, por resistência nossa. Porque se dependesse de vocês, a gente estava tudo expulso. Nem existia mais índios. Não tinha mais lugar para a gente ter nossas aldeias e aplicar os nossos rituais sagrados, que isso sim faz parte das nossas vidas. Porque você está na cidade, tem o teu apartamento, tem a tua mansão, não quer dizer que a gente quer isso para a gente também. Não. A gente quer respeito aos nossos direitos territoriais, que não são somente direitos constitucionais. Lá está escrito, mas é um direito originário dos povos indígenas. A gente quer respeito ao nosso modo de vida dos povos originários deste continente. Não vamos perder nossas vidas e costumes por um agronegócio. Essa fala contundente que transcrevi aqui da Sônia vale mais que muitos anos de aulas de história do Brasil em nossas escolas, onde os povos indígenas são invisibilizados. Para concluir, recorro a Eliane Brum em seu texto Imaginando Futuros. O Bolsonaro está utilizando a pandemia para promover uma limpeza étnica através do genocídio dos negros e dos índios. Quando as vozes dos indígenas, adolescentes e cientistas se levantavam gritando que era preciso mudar nossa forma de vida, os governantes diziam que era impossível. Mas a pandemia mostrou que era preciso parar o mundo para reduzir a produção e, assim, salvar as nossas vidas no planeta. A pandemia de coronavírus mostrou que é possível, sim, e que dá para fazer isso rapidamente. Como vimos que o impossível aconteceu, o mundo parou. Eliane arrebata dizendo: precisamos libertar o futuro que foi sequestrado por maníacos como o Trump e o Bolsonaro. O futuro é a crise climática, que eles se esforçam em negar. Quando eles negam a crise climática, é preciso também negar o futuro. E agora digo eu, o futuro já se anunciou com o Bolsonaro finalmente dando positivo para a Covid-19 e, quiçá, precise ele ser entubado para sentir o que sofre o povo com essa gripezinha. Enquanto durar essa pandemia, se puder, fique em casa. Mas vamos retornar à vida com muita garra para andar quando isso acabar, para adiar o fim do mundo, libertando os futuros imaginários.